Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre o atual cenário do Bitcoin. Será que o Bitcoin, como ele está rejeitando esse topo aqui, será que ele está prestes a cair ou ele não vai rejeitar esse topo e vai subir? Tem como a gente não prever 100% o movimento do mercado, mas ter uma maior probabilidade do atual cenário no momento. Para isso, a gente precisa mergulhar em alguns tempos gráficos até a gente conseguir chegar num meio que um denominador comum. Vamos lá. Para a gente tirar nossas conclusões primeiro, a gente precisa olhar o tempo gráfico maior do Bitcoin. Eu tenho aqui um indicador que eu não uso indicador para operar, mas eu tenho aqui um indicador que me dá uma ajuda, uma ajudinha na tendência. Eu acabei tirando ele aqui, não sei por quê. Olha só como que ele funciona. Tá vendo? Eu não opero indicador, mas olhando pelas médias abertas do indicador, nós temos uma grande probabilidade do Bitcoin ir lá para 150 mil dólares, 130, mas temos a maior probabilidade de alta do que de baixa. Isso num gráfico semanal. O preço ele está em uma grande tendência de alta, não é pequena, uma forte tendência de alta, as médias abertas. Para esse preço reverter, o que a gente precisaria de ter, como nós estamos em um cenário semanal, é de uma longa lateralização para essas médias e fechando a boca e depois o preço vir quebrar esse fundo aqui para depois começar a despencar. Isso aí levaria meses para isso acontecer. Então, não é algo simples a gente olhando o cenário do Bitcoin e a gente vê uma queda muito abrupta, né? Ah, vai cair lá para 60 mil dólares. Não é tão simples assim. Então, olhando para o cenário macro do preço no gráfico e não olhando para a guerra, para o cenário da economia dos Estados Unidos, olhando só para o gráfico, que é a única coisa que eu gosto de ver, eu não gosto, eu acompanho macroeconomia, mas os preços são manipulados. A verdade é essa. Antes de qualquer notícia, o mercado ele já precifica o ativo. Então, olhando para o cenário do gráfico, nós temos uma continuação de tendência de alta, certo? Mas isso não significa que a curto prazo agora a gente não possa ver o Bitcoin chegar a 90 mil dólares de novo. É possível ele chegar aqui a 90 mil dólares e eu vou te mostrar quais são essas probabilidades. Então a gente já sabe que olhando para o gráfico semanal, nós temos alta. Podemos ficar um pouco despreocupado porque a nossa maior probabilidade ainda é alta. E olhando essa rejeição de topo que está tendo aqui, ó, deixa eu ligar aqui o volume, deixa eu ver. Olha, nós temos pouquíssimos volumes de venda nessa rejeição de topo aqui, tá vendo? O volume está muito mais baixo do que a compra. Então vamos desligar o indicador. Isso aqui é só para nos basear uma tendência macro. Agora vamos ir diminuindo o tempo gráfico. Olha, no diário, nós tivemos aqui uma entrada de oferta, uma força vendedora um pouco, né, um pouco maior. Desde o início aqui, ó, a gente não viu essa força vendedora que entrou aqui justamente nesse rompimento aqui, ó. No semanal ele negou esse topo, mas no diário ele rompeu, ele teve um rompimento expressivo aqui, ó. Não tão expressivo, mas ele teve um rompimento aqui. Então, como ele teve um rompimento aqui, ele pode vir aqui buscar algumas regiões dentro dessa pernada aqui, ó, certo? Então vamos lá. Tivemos uma entrada de venda aqui. Deixa eu ligar aqui o volume para me ver como é que tá. Aqui tivemos pouca força vendedora, mas aqui já começou a ter um volume vendedor maior. Vamos diminuir um pouco mais esse tempo gráfico aqui para a gente poder observar mais o que nós temos aqui. Deixa eu botar nesse Bitcoin aqui que eu prefiro. Olhando por aqui, nós temos o topo mais alto, ele veio, ó, capturou liquidez aqui embaixo, quebrou zonas de demanda, ó, tem uma zona de demanda marcada aqui, eu tenho mais zonas de demanda marcada aqui, ó, deixa eu pintar aqui de verde, eu tenho gaps aqui, ó, que ele passou direto e não foi interessante para ele, aqui, ó, ele rompeu todas essas zonas de demanda aqui, capturou liquidez, subiu, negou o topo, negou justamente até esse topo aqui, ó, deixando para nós no futuro uma criação de liquidez aqui, ó. Ele deixou uma criação de liquidez aqui, ó. O gráfico ele faz isso para ele vir capturar isso aqui no futuro. Pronto, temos uma criação de liquidez aqui, ó. Depois dessa, o preço mais uma vez, o Bitcoin ele mais uma vez ele quebrou uma zona de demanda aqui, deixando mais um topo abaixo do outro. Nós estamos em uma lateralização no semanal, no diário também, ó. Semanal, lateral, tá vendo?
diário, lateral, porém deixando topos mais baixos, rejeições, tá vendo, ó? Esse pavio gigantesco aqui, ó, ele é um ponto muito forte, é um ponto de interesse muito grande. No 4 horas, ele deixou uma zona linda de interesse para venda, que é essa aqui, ó. Olha que coisa linda. Até eu chegar lá, antes de eu chegar lá, vou botar aqui em 1 hora primeiro. Nessa falha de topo aqui, ó, em 15 minutos ele quebrou uma zona em 15 minutos, respeitou religiosamente essa oferta aqui, ó, essa zona de oferta, tocou, fez mais uma quebra de fundo, mas dessa vez em 1 hora. Dessa vez essa quebra de fundo foi aqui em 1 hora. Então nós temos agora, tínhamos, né, que agora a nossa estrutura é outra. Nós ficamos com essa estrutura aqui, ó, né? Essa seria a nossa estrutura para a gente poder operar. Fundo e o topo, porque quebrou esse fundo aqui, então nossa estrutura para a gente poder fazer uma entrada é dentro de venda, é dentro dessa estrutura aqui. Respeitou um gap aqui, um FVG, deixando um gatilho de venda, rompeu esse fundo, essa criação de liquidez, vou até botar aqui como liquidez, essa criação de liquidez aqui, ó, ele deixou, isso aqui é uma armadilha muito grande para quem opera padrões gráficos, tá vendo? Ele fez um estreitamento de range aqui, deixou liquidez em cima, deixou liquidez embaixo, capturou a liquidez de cima, tocando em um ponto de interesse, fazendo os compradores sardinha, né? Os desinformados entrar comprado por causa dessa barra aqui e tocou em um ponto de interesse e capturou a liquidez de baixo e com mais o stop de quem entrou comprado aqui. Então nós temos aqui, ó, além de um ponto de interesse muito bonito em 4 horas, um gatilho muito bonito em 4 horas, nós temos um outro ponto de interesse muito grande aqui, ó, que é esse IFVG aqui, ó. É um gap deixando um outro gap. São dois gaps, um do lado do outro. Essa zona aqui, ó, vou até plotar aqui uma seta. Essa zona aqui, ó, que foi um gap com outro gap absorvendo toda essa força compradora aqui, que isso aqui foi uma manipulação. Esse gap aqui, ó, é um ponto de interesse muito grande. Agora, em 1 hora também nós temos um outro gatilho aqui, ó. Então, o que que pode acontecer com o nosso precinho aqui? É ele vir tocar por aqui, quebrar o fundo e vir mais para baixo. Mas até onde o Bitcoin ele pode ir? Já que a gente está falando que o Bitcoin ele pode cair mais, né? E tem entrado muita força vendedora. Olha aqui, ó. Olha 1 hora aqui, ó. Forças vendedoras mais fortes do que as forças compradoras. Outra força vendedora mais forte do que as forças compradoras. Olha aqui, tá vendo? O volume. Até onde pode ir? Agora sim, vamos aumentar o nosso tempo gráfico. Vou colocar aqui primeiro o semanal. O que nós temos aqui, ó? No semanal eu tenho dentro dessa pernada aqui, ó, que no diário foi um rompimento aqui, ó. Então eu tenho essa zona aqui, ó, para me poder me basear para me pegar um gatilho de entrada para compra, não para venda, sempre para compra. Então nessa zona aqui, olhando para o semanal, eu tenho um bloco de ordem aqui, que é essa zona verde. Também tenho um FVG aqui, ó. O preço ele pode chegar até esse FVG, também pode só tocar aqui em cima, porque aqui nós temos ainda um outro gatilho aqui. Mas ainda está muito sujo essa análise. Então vamos tentar refinar um pouco mais. Isso aqui é conteúdo premium. Isso aqui não é um conteúdo muito fácil de você encontrar na internet de análise assim não, tá? Olha, aqui, ó, agora nós temos uma criação de liquidez. Tá vendo? Fundos iguais aqui no diário. Vamos lá. Fundos iguais no diário é liquidez. Temos muitos stops aqui. Muito dinheiro, muito dinheiro. E abaixo dessa liquidez aqui, nós temos zonas de interesse no diário muito boas. Quer dizer que o preço ele vai tocar aqui e vai subir? Não, mas quer dizer que de primeira vai ser respeitado. Então, até para você fazer um day trade, uma operação, não de scalp, porque nós estamos falando de tempo gráfico maior, mas um swing, até um swing trade você consegue pegar aqui de compra. Mas nós temos zonas de oferta aqui que o preço pode tocar aqui, subir, tocar na zona de oferta e ainda vir furar. Ou romper de vez, porque nós estamos em tendência altista. Então, aqui, ó, esse gatilho aqui, ó, é um order block bem validado. Nós temos esse gatilho de compra, nós temos um FVG. Ele pode até, se ele vir com muita força, porque é muito volátil, criptomoeda, pode vir aqui furar isso aqui um pouquinho, mas trabalhar dentro desse conjunto de bloco de ordem aqui, mas ele vai ter, sim, provavelmente uma reação de compra. Porém, você não vai esperar tocar aqui e comprar e cega. Você precisa de outras confirmações de compra, né? Mas aqui é só análise, aqui não é aula ensinando confirmações de entrada e gatilhos de entrada. Agora, nós descendo o tempo gráfico, nós já sabemos que aqui, ó, nós
temos zonas de interesse compradora e aqui embaixo também. Porém, aqui é a nossa primeira zona que nós ficaremos de olho para poder entrar comprado, até porque nós temos uma criação de liquidez abaixo de um order block. Então, o preço pode vir, capturar a liquidez, tocar em um ponto de interesse e vir romper essa liquidez aqui e disparar para cima. Pessoal, essa é a minha visão do Bitcoin. Esse é o cenário macro no gráfico do Bitcoin. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês desejam análises precisas como essa e que eu fique mapeando o Bitcoin, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação, né? Deixar um like aí para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas que têm interesse em saber realmente como que está no gráfico o cenário do Bitcoin e não aquela falácia de Trump falou isso, o Bitcoin vai à lua, o Bitcoin vai cair a zero. Aquelas falácias que muita gente não tem o conhecimento técnico e fica pegando pesquisa, pegando FUD de notícias, que notícias é feito para driblar o sardinha, entendeu? Se você opera notícia, opera o que tá lá no Infomoney, desculpe, mas você tá sujeito ao fracasso, porque aquilo ali são pegadinhas para você mesmo, para mexer com o seu psicológico, mas o gráfico, ele fala e ele mostra pra gente os movimentos. Só o gráfico limpo, já nos dá o movimento do mercado, sem você precisar de ficar vendo o que vai acontecer, o que está deixando de acontecer, e a guerra vai influenciar, o Bitcoin vai a zero porque está em guerra, e vai cair muito, e que vamos entrar em uma recessão, mas o gráfico ele fala. E se você quiser saber como é que faz esse layout aqui, como é que a gente deixa o trade view nesse layout aqui, o vídeo já está quase pronto, vai estar no ar em breve, ensinando como é que configura o TradingView para você deixar ele limpinho assim, com todas essas escritas, com todas essas cores aqui do caixotinho aqui, ó. Todas essas cores aqui. O vídeo já está quase no ar. Vai estar quase no ar. Em breve eu vou estar soltando. Pessoal, fique com Deus e até a próxima. Valeu, fui!